Então, pessoal, a gente iniciou a gravação. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou acadêmico do terceiro ano de jornalismo e a palestra de hoje é a cultura do ódio e ameaça aos jornalistas, que vai ser com o professor Lucas. Então, comentários, perguntas, por favor, colocar no chat, que daí no momento que será aberto para perguntas eu vou fazendo para o professor. Então, o professor Lucas é o Lucas Pulim, né, é jornalista com 15 anos de experiência e professor universitário agora na Unicentro. Passou pelas redações da CBN Londrina, RPC, que é a afiliada da Rede Globo no Paraná, a RIC TV Record Londrina, uma afiliada da Record no Paraná também. Experiência em coberturas hard news gerais, política e jornalismo investigativo. Produtor audiovisual de filmes, séries para cinema, TV e produção de documentários. Então, pessoal, vai colocando nome, turma e o curso. Professor, a palavra com o senhor. Bom, gente, obrigado pelo convite para essa palestra. Centro Acadêmico, pessoal do Centro Acadêmico, puxa, para mim é bem legal, né? Porque é que eu sempre falo assim, né? A gente não se conhece pessoalmente, né? Embora a gente esteja há 2 anos juntos, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Olha que loucura. E ser chamado assim para poder falar na semana acadêmica, assim, para mim, poxa, foi bem legal, assim, foi bastante gratificante. Então, obrigado, tá, pelo convite. E, bom, vamos lá, então. Quem tem aula comigo sabe, né? Eu não me importo de que me interrompam e tal. Mas vamos seguir a dinâmica, tá, aqui dessa palestra, que foi definida aqui pela organização do evento, né? Então, quem tiver perguntas, enfim, podem ir mandando, e aí, no final da apresentação, a gente troca uma ideia, né? Eu tentei fazer uma... Quando me chamaram para falar sobre cultura de ódio, assim, é um assunto que eu já venho pesquisando há um tempo, né? Quem me conhece, enfim, eu já falei, eu sempre falo isso, né? A minha pesquisa de mestrado, ela não é diretamente ligada ao discurso de ódio, mas ela passa pelo discurso de ódio porque eu pesquiso o discurso do Olavo de Carvalho, né, nas redes sociais. Bem difícil, assim. Confesso para vocês que em alguns momentos, principalmente nessa pandemia, assim, não foi algo tão agradável, assim, de poder acompanhar, né? Porque, sério, eu não consigo compreender, é algo que eu não entra na minha cabeça, por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu pesquise, como é que alguém consegue viver no mundo daquele, né? Como é que as pessoas conseguem suportar aquele tipo de discurso, aquele tipo de pensamento? É um negócio tão nocivo, é um negócio que faz tão mal, né? A gente vendo durante a pandemia 4 mil pessoas morrendo por dia aqui no Brasil, e as pessoas negando isso, e as pessoas xingando, e as pessoas brigando, e a gente em casa... Pô, eu fiquei 2 anos sem ver meus pais, né, por conta da pandemia, sem sair, estou até hoje, na verdade, né, sem sair de casa. E aí você vê aquelas pessoas brigando, aquelas pessoas xingando, você fica pensando, fala assim, gente, como é que alguém consegue, em sã consciência, viver desse jeito, né? Como é que alguém consegue... Então, e para mim, assim, é um assunto também bastante caro. Quem me conhece, enfim, meus amigos, tal, as pessoas mais próximas sabem disso. Mas eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu passei, na minha experiência ao longo desses meus anos, eu passei por 3 episódios de violência. Os 2 últimos foram muito pesados e eu pago o preço até hoje. Eu tomo remédio por conta desses 2 últimos episódios. Em 2008, em uma cobertura, eu apanhei na rua com um microfone. Eu trabalhava na CBN e na época, quem conhece Londrina é o seguinte: Londrina tem uma família política aqui, os Bellinati, né? E o Antônio Bellinati,
que foi prefeito durante 3 vezes, no último mandato, entre 2000 né, virada ali de 99 para 2000, ele foi preso, foi cassado, enfim, foi um escândalo, desvio de verba milionária, assim, na época. Mas em 2018, por conta, enfim, dessa justiça meio falha que a gente tem, ele pôde concorrer novamente a prefeito. Concorreu a prefeito, ganhou. Só que ele não pôde ser diplomado, ele não pôde, por conta desse monte de BO que ele tinha na justiça. E aquilo foi se arrastando ao longo de, né, a eleição em 2018, a eleição é em outubro, né? Então, a eleição foi em outubro e aquilo foi se arrastando durante meses, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Quando foi no dia do meu aniversário, dia 17 de dezembro de 2008, teve uma sessão no TSE, que foi até as 2 da manhã, e confirmaram ele não vai poder assumir. Cassou a candidatura dele. Ele é um cara extremamente popular aqui em Londrina, né? Ele é o Rouba Mais Faz. No outro dia, teve uma mega manifestação aqui na frente do Fórum Eleitoral na cidade, carros, trio elétrico, o povo queimando Constituição, queimando título, e eu fui para lá, né? Peguei meu gravadorzinho, peguei meu microfoninho e fui para lá para o meio da manifestação. Em 2008, claro, a gente sempre teve casos de agressão e de violência contra jornalista, mas em 2018 a gente não tinha esse ambiente que a gente tem hoje, né? Então, peguei e fui. Cheguei lá, estou lá, entrevista um, entrevista outro, eu ouço uma pessoa gritando: a CBN é contra o seu Antônio, pega ele. Com o tempo de eu virar para trás, eu tomei um tapa na cara. Assim. Pau! Tomei um tapa na cara, fechou uma roda em cima de mim e eu comecei a apanhar. A minha sorte foi uma senhora que estava na manifestação, que ouvia a CBN, era ouvinte da CBN, que entrou no meio e me puxou. Né? Mas eu já tinha apanhado, já tinha tomado umas piabas na cabeça. Aquilo, poxa, depois, claro, assim, depois a gente até dá risada na redação, né, tal, mas, pô, aquilo ficou uma sensação tão ruim, assim, de que você está exercendo o teu trabalho. Eu estava lá, assim, simplesmente para ouvir as pessoas cobrindo um fato. E por uma pessoa que eu não sei quem é, porque eu não vi, eu só ouvi que vinha de trás, falando que a emissora que eu trabalhava não gostava do seu Antônio, porque a gente tinha noticiado que ele tinha sido cassado pelo TSE, ou seja, não tive a menor responsabilidade naquilo, eu apanhei. Enfim, isso passou. Saí da CBN, fui para a RPC. Trabalhei muitos anos na RPC, como produtor da RPC. Quando foi em 2015, olha só, janeiro de 2015, estourou um escândalo. Na verdade, foi um escândalo que puxou mais outros 2. Em janeiro de 2015, estourou um auditor da Receita Estadual aqui em Londrina, foi preso num motel com uma menina de 15 anos e a irmã dela de 17. E a partir disso, se pegou uma rede de exploração sexual de adolescentes aqui em Londrina que envolvia empresários e gente com dinheiro da cidade, assim, pessoas bastante influentes, e que eles tinham uma rede de exploração sexual de adolescentes. Esses caras faziam festinhas em chácaras com meninas de 12, de 13, de 14. A partir dos 17 anos, a menina já ficava velha. Isso eu ouvi. Essa investigação bateu aonde? Bateu na porta do governador Beto Richa. Porque quem organizava essas festas aqui em Londrina era uma pessoa, um fotógrafo,
e que esse fotógrafo era o assessor do Beto Richa em Londrina, e era o cara que fazia as festas do Beto Richa. Quem conhece os bastidores, o Beto Richa com perdão da palavra, ele é um puteiro. Né? Ele só vinha para Londrina de quarta para frente e ele passava o final de semana, sempre. E então todos os eventos do governo do estado, na época que o Beto Richa era prefeito, eles aconteciam de quarta para frente. Por quê? Porque ele fazia festa aqui em Londrina. Ele fazia festa aqui em Londrina. Eu conheço meninas que foram em festas do Beto Richa. Então bateu na porta dele essa investigação de exploração sexual, mas não chegou nele. Nessa investigação de exploração sexual, apareceu um outro caso de corrupção envolvendo o primo do Beto Richa, de superfaturamento enfim, uma série de contratos. E surgiu uma outra investigação muito maior, pegando um esquema de cobrança ilegal de tributos pela Receita Estadual. Né? Então, grandes empresários que tinham dívidas na Receita Estadual, eles pagavam propina para os auditores para poder se livrarem das multas. Eram multas milionárias, então pagavam um pouco menos e, enfim, se livravam. Esse foi o caso. Os casos. Né? Eu estava na RPC, a gente acabou montando um núcleo de investigação para poder acompanhar todos esses casos. Era na época que a Lava Jato tinha estourado. Né? Então, você tinha a Lava Jato batendo no PT, e esse caso envolvia diretamente o PSDB. Né? Porque, além de tudo, essa grana... Então, assim, de todos os personagens, tanto da exploração sexual, quanto do superfaturamento em contratos, quanto do pagamento de propina da Receita Estadual, eram os mesmos. Então, eram os mesmos personagens que o que pagava propina para o auditor era que ia na festa também do outro auditor, na chácara do outro. Então, assim, era um caso muito cabeludo, muito... E aí, a gente montou um grupo para trabalhar especificamente levantando informações para a produção de matérias. Ok. Tanto é que quem veio trabalhar aqui em Londrina foi o James Albetti, que, enfim, muita gente conhece, foi o cara que fez os Diários Secretos, ganhou o Prêmio ESSO e tal, hoje está no Fantástico. E a gente começou a trabalhar. Quando foi em abril, eu não me lembro agora se foi no final de abril ou no começo de maio, mas eu me lembro que foi próximo do 29 de abril, que foi o dia que o secretário de Segurança Pública mandou bater em professor. A gente recebeu uma ameaça de morte. Foi uma história assim, muito estranha que vazou, que tinha um atentado armado para mim, para o James, aqui em Londrina. Numa quarta-feira, a gente ia sair, a gente sempre ficava o dia inteiro trabalhando, e aí a gente tinha combinado de ir numa churrascaria, na quarta-feira à noite. Eu não sei como, isso vazou. Enfim, conversa com pergunta, tal. Só que nessa quarta-feira, a gente tinha combinado de ir na quarta-feira. A gente saiu muito cansado e não fomos. E o atentado ia acontecer. E era uma churrascaria que ficava em umas 2 quadras da TV aqui em Londrina. A TV em Londrina fica meio que fora, assim, na saída para a cidade, assim, já meio que na estrada. E a história era que a gente ia sofrer um atentado nesse caminho, entre a churrascaria e a emissora. Aquilo foi minha vida virou de ponta cabeça a partir de então, porque o meu celular estava grampeado, eu tive que parar de andar de carro, eu tive que parar de sair de casa, eu só saía de casa para ir para a TV e voltar para a TV. Eu não andava de carro, eu tinha um motorista, um taxista, que acabou ficando como meu motorista, que ele cada vez tinha que fazer um caminho diferente. Minha filha, na época, era pequena, eu não podia levar... Minha filha estudava 2 quadras da minha casa, eu era proibido de levar minha filha na escola. Só que
ficou um negócio assim, tá, vazou isso e a informação é que esse atentado tinha sido feito dentro da Secretaria de Segurança Pública. Na época era o delegado Francisquini, que depois mandou bater em professor, e que, há uns 2 meses atrás, foi cassado por propagação de fake news. Olha só, né? Ele era deputado federal e ele foi cassado. Só que eu fiquei nessa quase o ano inteiro de 2015, sem saber se eu podia levar minha filha na escola, sem poder sair para comprar um cigarro na padaria, comprar um pão na padaria, não podia dirigir, eu não podia fazer nada. Quando foi no final de 2015, eu fui processado por pediram R$500 mil, era na ação. Claro que sabia que não ia, né? Era uma ação assim, que não era fato que a justiça não ia aceitar a ação. Mas, mesmo assim, foi um transtorno na minha vida. Porque eu tinha uma ameaça de morte e eu tinha um processo de R$500 mil nas minhas costas. Resultado, eu comecei a tomar remédio. Eu cheguei num estado de estafa mental e isso, até hoje, eu pago a conta. Resultado, eu não morri e não paguei os R$500 mil. Também porque se eu tivesse sido condenado, né? Eu ia fazer o quê? Eu tenho que vender meu rim para poder pagar os R$500 mil, né? Não vai valer muita coisa, mas, enfim, né? Resultado, as coisas não deram em nada. Não deram tanto em nada que essas ações todas não vingaram. Né? Ninguém está preso, enfim. Mas, veja o transtorno que isso causou, né? Principalmente essas duas últimas que foi em 2015. A de 2008, beleza, eu apanhei e foi. Mas essas de 2015 foram muito caras para mim. E a partir disso, eu comecei a tentar pesquisar melhor sobre essa questão. Né? O ódio, por que se odeia tanto? Né? Por que as pessoas fazem isso? Né? Porque, eu recebi uma ameaça, tanto de morte quanto um processo. Isso é uma forma de intimidação. O processo não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas é uma forma de intimidar. Né? Por quê? Porque eu sou mais fraco ali. Quem está me processando, o primo do governador, que é um milionário. Já está me processando. A sorte é que na época eu estava na RPC e a RPC pagou o advogado. Né? Mas veja, senão eu não tinha como. Isso é uma forma. Tanto é que eu tenho um HD cheio de documento e que eu não vou mexer nunca mais nesses documentos. Assim, todo mundo fala, você tem que publicar, você tem que publicar. Não, eu não vou publicar. Eu não tenho como me defender. Sabe? Eu não tenho como me defender. E a partir daquele momento, eu falei, cara, não, eu tenho uma filha. Né? Na época ela era criança. O que compensa mais? Né? O idiota lá do ministro da Saúde ontem falou, às vezes é preferível morrer do que perder a liberdade. Desculpa, eu não quero morrer. Né? Então, se ele quer, é o azar dele, o problema é dele. Né? Então, enfim, é um assunto que para mim é muito caro e eu passei a tentar entender um pouco melhor esse tipo de motivação, né? O que motiva a esse tipo de discurso, esse tipo de situação, né? E aí, enfim, eu quis trazer hoje, tentar fugir um pouco embora a gente esteja dentro de uma universidade, eu tentei, por ser uma semana acadêmica e até pelo perfil das conversas que estavam acontecendo, eu tentei trazer, fugir, né, um pouco dessa questão mais teórica e tal, e tentar trazer dados. Então, eu trouxe bastante dados e bastante exemplos para a gente poder refletir aqui juntos sobre essas questões, porque também a gente pensar em cultura de ódio é um assunto muito amplo, né? E a gente pode discutir a cultura de ódio sobre diferentes aspectos, né? Então, enfim, só que
como é cultura de ódio e ameaça aos jornalistas, eu tentei puxar por um viés até mais próximo do que eu pesquiso no mestrado, para poder, enfim, trazer mais para a nossa realidade dentro do jornalismo. Tá? Bom, eu vou projetar aqui uma apresentação e eu vou intercalar essa apresentação com alguns exemplos que eu separei e alguns prints que eu também fiz ao longo desse tempo, tá? Vamos lá. Só me fala uma coisa, quanto tempo mais ou menos eu tenho aqui para falar e tal? Professor, você tem até o meio-dia. É o último evento do dia, da manhã. Então eu pego um violão aqui, a gente tem. Bom, vamos lá. Não, vai dar tempo. Bom, é aquela história, né? Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, tá? Abra o microfone e me avisem, porque eu não consigo ver vocês agora. Tá? Bom, então vamos lá. O tema dessa pesquisa, dessa fala, é cultura de ódio e ameaça aos jornalistas. Né? Então, enfim, como eu falei, ele é um tema muito amplo, em que a gente pode pensar na cultura de ódio sobre diferentes aspectos. Né? Mas já que a gente está falando de ameaça aos jornalistas, eu acho que a gente tem que entender que tudo isso, esses discursos de ódio, né, essas violências, esses linchamentos virtuais, principalmente, né, não estou nem falando de linchamento físico, né, mas veja, esses linchamentos, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eles não são de graça. Né? Isso existe uma motivação por trás, dessa ameaça, né, desse tipo de situação dentro contra os jornalistas. Né? E a gente vai ver alguns exemplos aqui que eu penso que vão ficar bem evidente isso. Né? Isso vai ficar bastante evidente. Né? Bom, eu quero começar aqui com uma frase do Achille Mbembe. Né? Eu falei que eu ia fugir um pouco de teoria, mas a gente não vai poder conseguir fugir muito também. O Mbembe é um filósofo camaronês que mora na África do Sul hoje, e o último livro dele lançado, acho que é o último livro dele no Brasil, chama Políticas da Inimizade. É muito interessante porque ele vai mostrar essa questão do ódio, né, e essa questão da hostilidade mesmo entre as pessoas, só que ele vai mostrar por um outro viés, né? Enquanto diferente do que eu quero falar aqui, mas ainda assim, porque ele vai trabalhar muito com racismo, a questão do racismo, da colonização, né? Mas eu queria começar só com isso, né? Nossa era decididamente se define pela separação, né, pelos movimentos de ódio, pela hostilidade e, acima de tudo, pela luta contra o inimigo. Isso é interessante guardar esse texto, pela luta contra o inimigo, decorrência da qual as democracias liberais já estão descoxadas pelas forças do capital, da tecnologia e do militarismo, estão sendo sugadas em um amplo processo de inversão. Né? Então, é importante a gente guardar isso. A nossa era hoje, ela está se definindo, então, por esses movimentos de ódio, de hostilidade, acima de tudo, pela luta contra o inimigo. Mas veja, a gente está com uma característica muito diferente do que acontecia, né, do que aconteceu ali no século XX, onde você tinha uma luta, sim, um ódio, um movimento, mas era algo muito físico. Né? Você tinha as guerras. O século XX foi um século dominado por guerras. Né? Aqui não, aqui a gente está num outro contexto.
A gente está num outro contexto, dentro de um contexto virtual, dentro de um contexto onde o ódio, a gente está odiando e a gente está sendo odiado por pessoas que a gente nem sabe se elas existem de fato. Isso é muito louco, assim, você saber que alguém te odeia, mas você nem sabe se aquela pessoa que está te odiando, ela existe de fato. Né? E aí eu quero trazer alguns números, tá? Alguns números só para a gente ver a evolução dos casos de violência contra jornalistas. Esses números fazem parte do relatório anual da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e anualmente, já faz bastante tempo, eles divulgam um relatório porque a FENAGE ela é composta pelos sindicatos de todo o Brasil. Né? E todo sindicato manda para a FENAGE constantemente os casos de violência contra dentro das suas bases. A FENAGE compila tudo isso, né? E lança anualmente os relatórios. O último, mais recente, então, foi lançado no começo desse ano, diz respeito ao ano de 2020. Mas olha só que interessante a gente pegar dos últimos 10 anos. Tá? Em 2010, foram 40 casos de violência contra jornalistas. 42% foram casos de agressão, né, ou ameaças físicas, 18 censura e processos judiciais, 13 detenção e tortura, né, por torturar, 12 ameaça, 8 violência contra sindicatos, 5% atentados e 2% de assassinatos. Né. 2011, de 40, já subiu para 62 casos. Né. 45 de agressões físicas, veja, a ameaça já subiu para segundo lugar, foi para 16%. Censura, né, em terceiro. Assassinatos também subiu. E aí, enfim, violência contra sindicato, detenção, caiu. Né? Mas olha só, né, a gente subiram os casos, mas subiram os casos de jornalistas assassinados. Isso daqui, gente, não é, por exemplo, assim, o jornalista foi assaltado e mataram ele no assalto. Não. Daqui foram jornalistas assassinados no exercício da profissão. Né? E aí a gente vai cortar de 2011 para 2019. Nós já tivemos 208 casos. Sendo que desses 208 casos, 121 casos foram só do Bolsonaro. 2019 é o primeiro ano do mandato do Bolsonaro. E aí aparece como a maior parte dos casos, a descredibilização da imprensa. Coisa que não aparecia antes. Né? Veja só que isso é muito interessante, isso é muito significativo. Então, em 9 anos, isso sobe de 40 para 208 casos, sendo 121 casos só do Bolsonaro. Isso, assim, são casos registrados, tá, gente? Existem coisas que ainda nem foram registradas, enfim, que eles deixaram passar e tal. Né? Mas veja, vamos lembrar, tiveram casos em 2019 do Bolsonaro questionando um jornalista se ele era gay, falando que ele tinha uma cara de gay, terrivelmente gay, falando da mãe de outra jornalista. Teve o caso em 2019, logo no começo, agora me fugiu o nome, Constância não sei o quê, que era uma jornalista do Estadão, que logo no começo do mandato do Bolsonaro foi vítima de uma campanha de difamação, de ódio nas redes sociais, que foi tremenda, por conta de uma matéria que ela fez que o Bolsonaro não gostou. Né? Então, e aí você tem, depois da credibilização, ameaça, agressão verbal, agressão física, impedimento ao exercício profissional e entra o quê? Racismo. Olha só, coisa que a gente não tinha registrado isso nesses primeiros anos aqui, pelo menos esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês. De 2019 para 2020, nós saímos de 208 casos para 428 casos.
Olha o absurdo. Em 10 anos, nós saímos de 40 casos de violência contra jornalista no exercício da profissão para 428 casos. 175 só do Bolsonaro. E aí, novamente, a gente vem, né? Descredibilização, censura, agressão, ameaça, cerceamento da liberdade de imprensa, por ações judiciais. Né? E eu acabei não colocando, tem mais casos aqui, eu só coloquei esses maiores. Né? Mas aqui também tem casos de racismo e tudo mais. Olha só. A gente sai de 2010, 40 casos, para 2020, 428 casos. Em 2010, o maior número de ameaças eram agressões e ameaças físicas. Eu apanhei em 2008. Para 2020, 2019, 2020, a gente tem a descredibilização do nosso trabalho e as ameaças, né? Intimidações. Veja só, a gente vê o tanto de imagens que a gente tem, por exemplo, de jornalista dentro de manifestações sendo escorraçados, sendo hostilizados. Né? Isso é uma ameaça, isso é uma intimidação. Né? Agressões verbais, agressões físicas, né? Destruição de equipamento. Recentemente, aqui em Londrina, teve... Isso, na verdade, não teve a ver com política. Né? Isso teve a ver com cachaça. Um cara, filho de um prefeito aqui, filho do prefeito de Biporã, que é uma cidadezinha aqui do lado de Londrina, de noite, bêbado, bateu um casal que estava numa moto, e a mulher morreu. Claro, né? Sempre mais fraco. E aí foram as equipes de filmagem, né? Aquelas equipes de plantão que fazem jornalismo policial à noite, e o filho do prefeito se achou no direito de quebrar o equipamento do cinegrafista, porque o cinegrafista estava filmando ele. Então, você não pode me filmar. Poxa, você acabou de matar alguém em via pública porque está bêbado. Né? E só que o errado é o repórter. Né? Veja. Quero trazer outro dado aqui para a gente pensar. Tá? Isso daqui é um dado de violência de gênero contra jornalistas, feito pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, casos que vitimaram mulheres. A ABRAGE, ela lançou uma plataforma, isso é possível, se vocês jogarem lá, eu não me lembro agora se é abrage.org, é só jogar no Google ABRAGE, vai aparecer lá, e aí no site da ABRAGE tem o link para essa plataforma de violência de gênero. Olha só, 2021, tá? E aqui, claro, veja, se a gente for parar para pensar, são compilações de dados diferentes daqueles dados da FENAGE. Né? Então, são locais e formas de se pensar a violência contra jornalista diferente. Então, por isso falar assim, mas são 420 casos em 2020, aqui eu tenho 82. Não, aqui nós estamos pensando em violência de gênero. Tá? Ali são violências no geral, né? E aqui não, aqui é violência de gênero. A ABRAGE, só esse ano, registrou 82 ataques que vão relacionar a questão do gênero. 74% desses ataques foram discursos, tá? Enfim, digitado errado. Foram discursos estigmatizantes. Né? E aí, o que a gente pode pensar em discursos estigmatizantes, discursos que vão relacionar a questão do jornalista negro, do cabelo, se o jornalista é gordo, jornalista, né, no caso, porque eles estão relacionando isso com a questão do gênero. Né? Se é gorda, se não é, se é bonita, se não é, enfim. Então, desses 82 ataques, 74% são discursos estigmatizantes,
20% ameaças e ciberameaças, né? Agressões físicas, restrições na internet, destruição de equipamentos, processos judiciais e restrição ao acesso à informação. Veja, eu não vou te passar a informação porque você é mulher. Não tem sentido isso, não tem lógica. Eu não vou te passar uma informação porque você é gay. Não tem lógica, mas acontece. E olha só, desses 82 ataques, 61% das vítimas cobriam política. Olha só, isso também é um número é um dado muito importante, muito significativo. 61% desses 82 ataques relacionados à violência de gênero cobriam política. Desses 61%, 84% repórteres e analistas. Aí você cai, né? Depois você tem repórteres independentes, fotógrafos, cinegrafistas, editoras, né? Veja, mas 84% são repórteres e analistas. Por quê? Porque são as pessoas que estão dando a cara na tela. Ou são as mulheres que estão, por exemplo, e aqui nós vamos ver, saiu ontem, me mandaram ontem à noite, uma outra pesquisa mostrando quais as jornalistas que mais sofreram ataques no Twitter. A gente vai ver daqui a pouco. Então, veja, olha só, 84% são repórteres e analistas, ou seja, são as mulheres que dão a cara a tapa. São as mulheres que colocam o rosto na tela e que estão passando as informações, fazendo as análises, dando as suas opiniões. E veja que, olha essa relação, né, de que as repórteres mulheres e as analistas são as que mais sofrem esse tipo de violência, e o tipo de violência que elas mais sofrem são discursos estigmatizantes, que vão pegar lá como ela está vestida, o fato dela ser mulher. Olha como isso é um absurdo. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje. É isso que a gente quer para a nossa civilização? É isso. Pô, minha filha hoje tem 16 anos. Eu não quero deixar aí esse tipo de mundo para minha filha. De jeito nenhum. Sabe? Minha filha é uma mulher e ela quer fazer jornalismo. Porra, eu vou deixar um mundo assim para, sabe? Vocês estão na universidade. Que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja, vocês vão estar no mercado de trabalho. É isso? Esse é o mundo que a gente vai, que vocês vão assumir, né, dentro da cobertura jornalística? Olha que situação, né? Mas aí, tudo isso, a gente tem que fazer um questionamento, que para mim é o questionamento chave para a gente conseguir tentar entender. Porque eu falo tentar entender porque eu confesso para vocês, gente, eu não entendo. Por mais que assim, você entende o que isso representa, né? Mas assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça de alguém que acha isso normal, né? Enfim, mas a gente tem que entender que interessa a alguém esse tipo de coisa. Veja, a partir de 2019, os dados lá subiram para 200 e tantos casos de violência contra a mulher, segundo a FENAGE, sendo que a maioria é do presidente da República. Depois, isso mais do que duplicou de um ano para o outro, continuando sendo presidente da República. As maiores vítimas
das violências são mulheres que cobrem política, né? Isso não é à toa, isso não é uma coincidência. Isso é algo orquestrado. Isso interessa a alguém. Claro que, por isso que eu falo, existem diferentes formas da gente pensar a cultura de ódio, né? E você tem, por exemplo, eu vou pensar o ódio com base numa perspectiva feminista, no discurso de gênero, né? Você tem esse tipo de possibilidade. Eu vou pensar o ódio a partir de uma perspectiva do racismo estrutural, né? Então, assim, você tem várias formas de se pensar o ódio. Aqui eu estou pensando o ódio de uma outra perspectiva, né? Da gente pensar, quem que interessa esse tipo de coisa? Claro que beleza, né? Beleza não, mas enfim, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, misógina, sexista, né? Agora, esse tipo de ataque que vem acontecendo, ele vai juntar toda essa carga misógina, machista, sexista que a gente vive, racista que a gente vive, e vai ser usado como uma estratégia. A quem que interessa esse tipo de ataque? Vou tomar uma água aqui. Eu tenho medo, gente, porque depois dessas minhas quedas, eu não caí, né? Eu Não, tá tudo certo. Né? Tá bom. Como eu caio sempre, eu tenho medo das vezes, e já aconteceu de eu ficar falando, tipo, passar meia hora de eu falando e eu tava fora do ar, assim. Então eu fico com medo. Mas vamos lá, então. Vamos continuar. Então tá, então eu acho interessante, então, também, a gente tentar entender, então, cultura de ódio. Né? A gente está falando aqui de cultura de ódio. Vamos dar uma pausa nessa questão a quem interessa, para a gente, então, vamos lá no significado das palavras, né? E aí, como também você tem, se você for falar de cultura, você tem infinidade de definições e de formas de se pensar em cultura. Para falar de ódio, você também tem uma série de infinidades para pensar em cultura, e a ideia aqui não é fazer essas problematizações. Eu fui para o Michaelis, fui lá para o dicionário, né? Só que é mais velhinho aqui, que é mais da minha idade, vai lembrar do dicionário Michaelis que a gente tinha que comprar e levar para o colégio, né? Então, eu fui para o Michaelis para tentar pegar, então, uma definição, a grosso modo, do que é cultura e do que é ódio. Eu acho que a gente olhar para esse tipo de definição do que é cultura e do que é ódio, a gente consegue também entender e entendendo um pouco mais dessa questão a quem interessa esse tipo de discurso, a quem interessa esse tipo de violência, né? Então, veja só, segundo o dicionário Michaelis, tá? Cultura, então, ela vai ser definida como um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. Também é um conjunto de conhecimentos adquiridos como experiências, instruções que levam ao desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual, instrução e sabedoria. Ou requinte de hábitos e conduta, bem como a apreciação crítica apurada. Veja que nessas, pelo menos, 3 definições aqui de cultura, a gente consegue perceber que a cultura é algo que pode ser moldado, né? É um padrão de conhecimentos, de costumes, de crenças, que elas vão sendo adquiridas, né? E elas vão sendo transmitidas socialmente. Ora, então quer dizer que a cultura não é algo estanque, algo fechado. Eu consigo criar comportamentos e a partir da criação desses comportamentos eu consigo ir moldando um grupo social, né?
eu consigo fazer, através de um conjunto de conhecimentos adquiridos, um desenvolvimento intelectual, né, um aprimoramento espiritual, instrução e sabedoria. Requintes de hábito, a conduta, eu consigo conduzir as condutas, né, eu consigo conduzir a conduta de determinado grupo. Né. Veja, se eu vou conduzir a conduta de determinado grupo, eu conduzo a conduta de determinado grupo com base em algo, em uma estratégia, né? Enfim. E o que é o ódio? É a aversão, né, ou a repugnância que se sente por alguém ou por alguma coisa, né? Antipatia, desprezo, zona, odiosidade, né? Rancor profundo e duradouro que se sente por alguém. Olha, veja só, são palavras pesadas, né? Eu acho que, eu vejo por mim, assim, eu digo por mim. Eu sempre, enfim, eu sou uma pessoa pessimista por natureza, assim, né? Então, pode ser uma falha, enfim, não sei. Mas eu sou meio pessimista, assim, por natureza, né? Agora, você tem um sentimento, assim, né, de asco, de repugnância, de desprezo, você odiar alguém, você tem um rancor profundo. Gente, isso faz tão mal para a pessoa, faz tão mal pro nosso desenvolvimento mesmo, né? Não só psicológico, mental, né? Mas veja que quando eu tenho um ódio, um rancor, um sentimento negativo, muitas vezes o meu próprio corpo sente, né? Eu sinto dores por conta disso, né? Então, eu fico com enjoo, me dá dor de cabeça. Então, veja, é um sentimento absolutamente ruim, né? E, óbvio, a partir do momento que eu tenho esse sentimento absolutamente ruim, o que eu quero fazer? Eu quero me livrar dele. Eu quero me livrar do que está me causando esse sentimento ruim, né? Quem faz terapia é isso, né? Eu tenho uma ansiedade, eu tenho alguma coisa, né? Então eu vou fazer uma terapia para que eu me livre daquilo, né? Para que eu possa voltar a me sentir bem, né? Uma doença, eu preciso me livrar daquilo. Agora, então, eu pensar em cultura de ódio, veja, é eu criar. A gente pode entender dessa forma, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui é uma leitura minha do que eu imagino, do que eu vejo como uma cultura de ódio, né? Então, por base nessa explicação do dicionário, que é uma explicação bem a grosso modo, né? Veja, então eu vou moldar conhecimentos, costumes e crenças para que uma pessoa tenha ódio de outra, né? Eu vou criar padrões de comportamento para que uma pessoa tenha rancor de outra, para que a pessoa tenha nojo, tenha asco, tenha desprezo. Isso é muito, né? Isso é muito cruel. Só que, veja, isso tudo é o que está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. Isso vem acontecendo. Claro, isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. O ódio sempre aconteceu, né? Enfim, não é algo que vem de hoje. Mas nós estamos falando de uma forma, de uma cultura de ódio muito específica, que é essa cultura de ódio que está acontecendo nesse momento, que é o ódio, o desprezo, a antipatia por nós, jornalistas. Principalmente por vocês, jornalistas, mulheres, né? E isso tudo tem um objetivo. Isso não nasce, o ódio, esse ódio que a gente está passando, ele não nasce simplesmente, puf, um belo dia, Papai do Céu foi lá e colocou um ódio na cabeça da pessoa. Não é assim, né? Não é assim. Ela nasce a partir de algo.
Então, é aquilo. O discurso de ódio a gente tem que entender, então, como uma estratégia, tá? Uma tática para o exercício do poder. E aqui, a gente tem que entender o poder não como aquele poder constituído, um poder institucional, um poder oficial, né? Então, mas é um poder que é exercido por todos, por toda a sociedade, por todo o corpo social. Eu exerço poder, vocês exercem poder, eu sou vítima do poder, vocês são vítimas do poder, né? Então, veja, a relação pai-filho, professor-aluno, patrão-empregado, são relações de poder. Poder não é algo que se tem, né? A gente exerce ele. E isso é importante entender porque os discursos de ódio e esses ataques aos jornalistas, eles não são feitos só pelo poder constituído. Eles não acontecem só pelo presidente da República. O presidente da República, sim, ele é o maior propagador de ódio contra jornalista, né? Mas não é só ele que faz essa propagação. São pessoas comuns que acabam fazendo esse tipo de discurso. Né? Então, eu fomentar esse tipo de discurso é uma estratégia para que eu possa obter o poder. Veja, aquele cara, como é que é o nome dele? Alan dos Santos, do Terça Livre, que está lá nos Estados Unidos, tem uma ordem de prisão, de extradição contra ele está sendo procurado pela Interpol, e o governo está tentando proteger esse cara e mandando embora todo mundo da Polícia Federal que pediu a extradição dele. Veja só, esse cara, ele tinha um portal, né? Eu não gosto de chamar isso de jornalista, porque, para mim, aquilo é um verme. E eu acho que a gente se comparar a verme é algo muito prejudicial. Eu não quero me comparar, não quero comparar a profissão que me paga minhas contas, que eu exerço minha vida inteira, eu não quero me comparar com um cara daquele. Então, eu não chamo aquilo de jornalista. Ah, mas ele tem diploma. Azar. Azar. Eu não vou me comparar àquele tipo de gente. E por que ele... Quem que é esse cara? Não, ele é um blogueiro, ele é um produtor de conteúdo, um influenciador, né? Ele é o poder constituído? Não. Mas, veja, ele usa desse tipo de discurso para criar situações onde ele vai exercer um poder. O Olavo de Carvalho é isso, né? Que é outro ligado, né, a esse tipo de propagação de discurso de ódio, né? Ele é um poder constituído, né? Não, ele não é nada. Ele é um velho maluco, absolutamente maluco, que acha que fala que isso é verdade, que ele, né, não que é verdade o que ele está falando, é verdade que ele falou, que a Pepsi usa feto humano na sua composição. Mas, enfim, ele usa esse tipo para que ele possa exercer um poder. Ontem saiu ele, enfim, estava no Brasil, né, por conta aí de uma cirurgia, e ele fala mal do sistema de saúde, fala mal de universidade, fala mal de um monte de coisa, mas na hora que a água bateu na bunda, porque lá nos Estados Unidos ele tem que pagar para poder, é o país, mas ele tem que pagar para ter acesso ao sistema de saúde, né? Quando a hora que ele bateu na bunda, o que ele fez? Ele correu para o Brasil para ser tratado pelo SUS no hospital da USP. Olha só que paradoxo, né? Que contradição. E aí, o que acontece? Ele foi intimado para depor pela Polícia Federal, que está investigando esses discursos de ódio. E o que ele fez? Fugiu. Apareceu nos Estados Unidos falando, não sei o quê, se descobriu que
Ele saiu do hospital, ele fugiu do hospital onde ele estava internado, porque ele não teve alta. Ele foi de carro até o Paraguai e ele saiu do Paraguai para os Estados Unidos. Quem que faz uma coisa dessa se você não está fugindo de algo? Né? Só que aí ele deu um depoimento por videoconferência para a Polícia Federal. Esse depoimento, esses trechos vazaram ontem, acho que foi a Mônica Bergamo, se não me engano, que publicou na Folha de São Paulo. E o Olavo de Carvalho, enfim, fala um monte de besteira lá, né? As besteiras que ele fala, que o comunismo quer matar o mundo inteiro, a civilização cristã, aquelas loucuras dele lá, que eu sempre falei até esses dias, né? Eles falam tanto do comunismo. Não estou defendendo o comunismo aqui não, gente. Mas, veja, eles não têm ideia do que eles estão falando. Né? Não tem a menor ideia do que significa isso. Assim, não tem a menor noção. Simplesmente fala porque reproduz uma estratégia. Veja só. Né? E aí, o Olavo de Carvalho, dentro desse depoimento, ele confirmou algo que já circulava aí na mídia há algum tempo, de que, quando o Bolsonaro assumiu, o Bolsonaro convidou ele para ser ministro da Educação e ministro da Cultura. Ele não aceitou, mas ele indicou. Ele indicou o ministro das Relações Exteriores, que é aquele idiota do Ernesto Araújo, ainda bem que saiu fora já, mas que estragou o país, estragou toda a imagem que o Brasil tinha, sendo construída durante décadas e décadas, desde da reabertura política. E aqui eu não estou falando de Lula, não, é algo que vem sendo construído desde lá de trás, tá? Desde a época do Fernando Henrique, enfim. E que, por incrível que pareça, o Temer conseguiu manter. Né? E aí coloca aquele idiota do Ernesto Araújo, que acabou com tudo, e ele indicou o ministro da Educação. O primeiro foi o Ricardo Vélez, que, por sinal, é um colombiano que mora em Londrina. Olha só, Londrina é um buraco, assim, acho que aqui tem uma passagem assim, do submundo, mas enfim. Ele indicou o Vélez, que ficou pouco tempo também, só fez cagada, e depois ele indicou o Weintraub, que é aquele outro idiota que também fugiu para os Estados Unidos. Né? Então, veja, o Olavo de Carvalho ali, ele está exercendo um poder. Né? O discurso de ódio propagado por ele é uma estratégia. Ele não está falando aquilo à toa, né? Porque ele é maluco. Sim, ele é maluco, mas ele não rasga dinheiro. Então, isso tem um porquê. Né? Então, é interessante a gente pensar que o ódio, ele vai agir a partir da criação de um inimigo. Beleza, então, essa estratégia, por meio do discurso de ódio, como que se cria? Eu vou eleger um inimigo. É o comunismo, é a mulher, é o negro, é o gay, é o trans. O que se fala essa expressão, que é uma expressão que, na verdade, não existe isso, né? Uma expressão que foi inventada, a tal da ideologia de gênero. Né? Você criar um inimigo com fins absolutamente políticos. A escola sem partido. Escola sem partido é a maior falácia que já se criou no mundo. Por quê? Porque é você querer colocar dentro da escola uma ideologia, um partido. Não, você não pode... pera lá, escola sem partido é você querer incluir um partido, é você querer... Aí sim você colocar uma doutrinação, como eles dizem. Né? Mas veja, eu estou criando um inimigo. O Paulo Freire. As pessoas não conhecem o Paulo Freire. Tem a entrevista clássica, famosa, que aquele outro, o Danilo Gentili, deu para o Marcelo Taz, que ele vai e fala do Paulo Freire, e aí o Taz vira e pergunta para ele, fala assim, o que você leu do Paulo Freire? E ele quebra as pernas do Danilo Gentili. Porque o Danilo Gentili fica daquele sorrisinho e fala, não, eu confesso que eu nunca li nada, eu só vi coisas pela internet, coisas que ele fala. E aí citou lá
umas besteiras que circulam pela internet como como se aquilo fosse o pensamento de Paulo Freire. Então, veja, eu estou elegendo um inimigo para que eu possa criar toda uma estratégia discursiva, toda uma estratégia para poder atacar a Globolixo. Né? Veja, eu estou elegendo um inimigo, a Globo. Todo mundo fala Globolixo, Globolixo. Mas na hora do Big Brother, todo mundo vai assistir o Big Brother. Na hora da novela, todo mundo vai assistir a novela. Eu quero ver quem fala Globolixo que consegue assistir a novela da Record. Ninguém consegue assistir a novela da Record. Assistir a novela da SBT. Quero ver. Não consegue. Né? Mas veja, eu crio um inimigo. O jornalista. O jornalista é contra o Bolsonaro. O jornalista que está destruindo a imagem do Brasil. Ora, é sério? O cara vai lá para a ONU, fala aquele monte de besteira, fala que o Brasil estava à beira do socialismo. Olha que loucura. E a culpa é do jornalista? Então, se cria um inimigo. Né? Mas quem que é esse inimigo? Qualquer um que seja diferente, que pensa diferente de mim. Né? Mas veja, eu vou criar esse inimigo sempre com uma estratégia. Essa criação desse inimigo é uma estratégia para que eu possa exercer o poder. E aí, viajando aqui na maionese. Ok. Né? E aí, isso nos leva a uma discussão que vem acontecendo hoje não, né? Já faz algum tempo e que está impactando muito, que é o gabinete do ódio. O chamado gabinete do ódio. O que é o gabinete do ódio? Eu penso que todo mundo aqui conhece, né? Já leu, enfim, porque a obrigação do estudante de comunicação, do estudante de jornalismo, pelo menos, é ler jornal, né, gente? E acompanhar o mundo. O gabinete do ódio é aquele serviço criado pelo Carluxo, pelo 02, o vereador federal, né? Que se criou uma estrutura de divulgação desse tipo de discurso. Né? É uma estrutura de ataque a adversários, de criação de robôs, de uma legião de robôs, de uma legião de perfis falsos. Né? Por quê? Porque a rede social, né, e aí também não vou entrar em características de rede e tal, porque isso é um outro tipo de discussão também que se faz, mas a rede social nos permite o anonimato. Por isso que eu falo, eu sou odiado por alguém que eu nem sei se existe. Se cria uma série de perfis, e esses perfis vão ficar replicando discursos e tal, e é muito interessante, embora é muito triste e muito pesado, assim, é uma bad sem tamanho, assim, você acompanhar esses robôs, né? Às vezes, eu faço isso, assim. E aí você começa a ver, por exemplo, 3, 4 perfis que não tem uma foto, tem, às vezes, um desenho, o nome é um nome qualquer, o endereço lá é um endereço qualquer, com um monte de número, e esses perfis, eles publicam coisas iguais, né? Às vezes ao mesmo tempo, às vezes em momentos diferentes, né? Tem um livro que eu recomendo muito, que é um livro novo, que saiu acho que no ano passado ou esse ano, agora já não me lembro, que é o livro da Patrícia Campos Mello. Patrícia Campos Mello é aquela repórter da Folha de São Paulo. Ela escreveu um livro chama Máquina de Ódio. Né? A Patrícia Campos Mello é uma das maiores repórteres hoje do Brasil. Ela é fantástica.
foi por muitos anos correspondente internacional, cobriu guerra, cobriu ebola. Ela já foi para tudo quanto é lugar, e ela escreveu esse livro a partir de uma série de ataques que ela começou a sofrer em 2018, quando ela revelou numa reportagem na Folha de São Paulo, dias antes do segundo turno, o esquema de disparo em massa de mensagens no WhatsApp, né, que eram comprados por empresários, porque a Justiça Eleitoral tinha proibido o financiamento de campanha, né, por esses empresários. Então, o que os empresários faziam para burlar? Pagavam esses serviços de distribuição de mensagens por meio das redes sociais. E ela começou a seguir, a sofrer uma série de ataques, né? E vejam, eram ataques orquestrados, e ela cita um caso que é muito, muito claro e muito significativo, que para ela ficou muito evidente a existência desse sistema de ódio contra, e aí não contra um jornalista específico, mas enfim, esse sistema de linchamento virtual orquestrado como uma estratégia durante a campanha eleitoral de 2018. Acho que o Bolsonaro, acho que ele participou de um ou outro debate, né? Depois ele começou a regar, e depois teve a facada e ele não foi mais, né? Mas ele participou de um ou outro debate, e nesse debate a Marina Silva fez uma pergunta para ele, e ele não soube responder, ele se enrolou daquele jeitão dele, né? E a Marina Silva se saiu muito bem nesse debate. Terminou o debate, a Patrícia Campos Melo conta que um serviço de monitoramento, né, uma pesquisa que faz monitoramento dessas páginas, desses grupos de WhatsApp, começou. Assim que terminou o debate, começaram a surgir memes e discursos e afirmações falando sobre a aparência da Marina, né, sobre, enfim, diversas coisas, atacando a honra e atacando a própria Marina Silva, e criando mentiras, criando fatos, enrolando tudo, por meio de memes, por meio de mensagens rápidas, e aquilo foi caindo nas redes sociais, começou a circular no WhatsApp. Veja, momentos depois dela ter feito uma pergunta que o Bolsonaro se enrolou, ela começou a sofrer uma série de ataques. Isso fica muito claro o quanto esse tipo de discurso, esse tipo de estratégia, ela é orquestrada. Ela não acontece à toa. Ela não acontece à toa. E aí, para mostrar como um outro dado aqui interessante, como para a gente tentar entender essa questão das estratégias. Essa daqui é uma pesquisa que foi feita pelo um serviço no Senado, uma Data Senado, que é enfim, é um órgão de pesquisa que funciona dentro do Senado Federal, que realiza uma série de pesquisas muito interessantes, por sinal. Se entrarem no site do Senado, Data Senado, tem uma série de pesquisas legais lá. E em 2018, veja, nós estamos falando tudo nessa época de 2018, tá, gente? Eles fizeram uma pesquisa que mais de 80% dos brasileiros acreditam que redes sociais influenciam muito na opinião das pessoas. Então, eu copiei alguns gráficos aqui. Veja, em geral, o quanto você acha que o conteúdo das redes sociais influencia a opinião das pessoas? 83% responderam que muito. Ou seja, quem faz esse tipo de estratégia sabe que as pessoas que acompanham isso nas redes sociais vão ser influenciadas. Com que frequência? E olha só isso, com que frequência? Esse gráfico, ele é triste.
com que frequência você utiliza os seguintes meios como informação? WhatsApp, né? Então, ó, azulzinho é sempre, amarelo às vezes, verde é nunca, e o vermelho eu não sei, não prefiro responder. WhatsApp. 79% dos entrevistados falaram que se atualizavam das informações por meio do WhatsApp. 14% às vezes. Só 6% falaram que não, nunca me atualizo pelo WhatsApp. Televisão, 50%. Beleza. Né? Que sempre se atualiza pela TV. Né? 36% às vezes, 14% nunca. Mas aí nós temos YouTube, Facebook, aí vem sites de notícias, Instagram, rádio, jornal impresso. 61% das pessoas nunca se informam por jornais impressos. Enquanto 79% se atualizam por WhatsApp. Professor, desculpa interromper, mas eu acho que é pertinente. Eu acho que é a mesma pesquisa, inclusive, que eu vi esses tempos atrás, em que eles também informam a idade das pessoas. Eles têm um dos dados que eles fazem essa diferença, né? Tipo assim, das pessoas de 30 a 40, de 50 a 80, quantas dessas pessoas daí fazem usam, né, de cada uma das redes sociais? Eu acho que é dentro da mesma pesquisa. E é interessante observar. Eles têm essa separação por idade também, né? Eu não trouxe, eu peguei só esses dois aqui, mas você tem por idade. Se vocês jogarem lá, eu deixei aqui o site, mas se vocês jogarem lá, pesquisa a rede social Data Senado, já vai cair no Google, já vai cair direto esse link, né? E aí lá tem toda a pesquisa completa, todos os gráficos e tudo mais, né? Mas veja, eu sei que as pessoas se informam pelo WhatsApp ou YouTube. Que se informa pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? E elas são influenciadas. Ora, eu vou criar estratégias. Ontem, foi ontem ou foi segunda, não me lembro. A professora Renata falou um negócio que é bem verdade, né? O Bolsonaro, o que ele prometeu durante a campanha? Nada, né? E aí, só que eu discordo dela, eu discordo de você, Renato, quando você falou que ele está fazendo o que ele prometeu, que é nada. Na verdade, ele está fazendo pior, né? Se ele não fizesse nada, estava muito bom, né? Mas o que ele está fazendo está destruindo o que já existia. Mas veja, tira as redes sociais do Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Não é ninguém. Não é absolutamente ninguém. Tira as redes sociais do Bolsonaro. Você acha que ele ia chegar aonde ele chegou? Não. É um cara que passou 30 anos sem fazer nada, sem ninguém conhecer ele. E para ele estava bom. A única coisa que ele fazia era pegar era rachar salário de assessor, né? Agora, o cara começa a crescer. Mas é porque ele começou a aparecer no CQC, na programa do Luciana Gimenez? Sim, né? Só que ele começa a aparecer por meio de uma estratégia muito bem pensada. Uma estratégia muito bem pensada. E essa estratégia muito bem pensada, ela vem de um cara lá nos Estados Unidos chamado Steve Bannon, que é o grande ideólogo, mentor de toda a campanha do Trump. O Trump é a mesma coisa. O Trump era muito mais conhecido que o Bolsonaro porque o Trump é um milionário, né? Agora, sem a rede social e sem a campanha de desinformação, de violência, de ódio que foi criado dentro das redes sociais, esses caras não seriam nada. Eles não seriam absolutamente nada. Todo o discurso do Bolsonaro é em cima de ataque. Em cima de... E são coisas que ele pega da internet. Eu vi na internet. Pô, então, quer dizer, o WhatsApp é
a maior ferramenta. Então, veja, tudo isso é orquestrado. Eu quero parar aqui um pouco essa apresentação, porque eu quero mostrar uma outra pesquisa, que é a pesquisa que me chegou... caramba. Nunca sei mexer nisso. Que é a pesquisa que me chegou ontem à noite. Deixa eu abrir aqui. Por que ela não está indo? Porque ela estava aberta. Gente, quem quiser fazer comentários, perguntas, já pode ir colocando no chat. Nossa, 11h20 já. Eu achei que não ia dar tempo e estou na metade ainda aqui. Mas eu vou agilizar aqui rapidão. Mulheres jornalistas recebem mais que o dobro de ofensas que colegas homens no Twitter. Essa é uma pesquisa que me chegou ontem, me mandaram ontem. Está publicado lá no nosso site do sindicato. E reproduz uma matéria da revista Asmina. Tá? Eu vou passar aqui. Tá? Então, veja, das mulheres aqui, jornalistas, né, 17% mais mulheres recebem discursos ofensivos de jornalistas do que homens no Twitter. Entre elas, quer ver? Eu vou passar aqui. Dos 10 jornalistas que mais recebem tweets ofensivos, 6 são mulheres. Eliane Cantanhede, Vera Magalhães, depois o Guga Chakra, depois Miriam Leitão, Daniela Lima, Mônica Bergamo, aí vem o Reinaldo Azevedo, Cláudio Dantas, Sinara Menezes e Gerson Camarote. Veja, são repórteres e são as analistas. São as pessoas que estão dando a cara. Né? Também, enfim, eles falam sobre a questão de gênero e raça, né, os termos mais usados para ofender. Né? Então, as mulheres, jumenta, preta, travesti, puta, macho, né? Porque daí vão falar que elas precisam de macho, cala a boca, incompetente, louca, escrota, ridícula, fraca, coitada, né? E aí os homens, olha só, o quanto que as mulheres são ofendidas e olha só os homens. Né? O maior, veja, preta, canalha, louca, parcial, e aqui o homem, o maior é chamado de canalha, fraco, comunista, chupa, cala a boca, né? Jornalistas mais atacadas: Eliane Cantanhede, Vera Magalhães, Miriam Leitão, Daniela Lima, Mônica Bergamo, Sinara Azevedo, Natuzaneri, Andréa Sadi, Marília Pereira Jorge, a Raquel Xerezade e a Sandra Terena. Tá? Eu peguei aqui, gente, só rapidão, do Twitter, abri o Twitter hoje e fui olhar o Twitter da Eliane Cantanhede e da Vera Magalhães. Tá? Veja, a Eliane Cantanhede publicou... Eliane Cantanhede, quem não sabe, ela é uma colunista do Estadão. Tá? Ela publicou, anteontem, uma matéria que saiu no G1, feita pela Marisa Tavares, que é uma jornalista, sobre a Lucy Hipólito. A Lucy Hipólito era uma comentarista de política. O pessoal que que acompanha a política há mais tempo se lembra dela. E ela teve um problema de saúde muito grande e ela está paralisada, né? Tá acamada já há muitos anos, tal. E a Marisa Tavares fez uma matéria, né? Muito, eu li essa matéria, uma matéria assim muito bacana, assim, de você ver a Lucy Hipólito, porque ela é uma pessoa que sumiu. Ela era uma das grandes comentaristas e ela sumiu. E aí um monte de gente comentando, beleza, tal. Aí chega um cara no final e coloca aqui, Globolixo, hahaha. E aí coloca um videozinho de TikTok, né? Leandro Parentes, Justiça, Bolsonaro, sabe? Bolsonaro calado é um poeta. Você não entende o que essa pessoa está querendo, quem é ela. Agora, o que faz uma pessoa entrar
numa matéria falando de algo emocionante, né, que é a vida da Lúcia Hipólito, né, enfim, como ela está hoje, para colocar um negócio desse. Né? Tem uma outra coisa aqui, mas eu queria mostrar aqui, ó, da Vera Magalhães. Né? Deixa eu abrir. E aí ela colocou a Vera Magalhães, esse é do dia 3 de dezembro. Tá? Alerta para que estão dando chance de Bolsonaro sair das cordas, antipetismo. Tá, ela pegou e colocou uma matéria tal, falando dela, alguém criticando ela. E aí, deixa eu achar aqui. Tipo assim, uma pessoa que chama Carlos Jarbas, ó, o cara tem cara de robô. Né? Carlos Jarbas, deixa eu abrir o perfil dele aqui. Né? Esse meu computador. Então, veja, ele tem cara de robô. E ele fica publicando um monte de coisa. Né? Retuitando. Né? Por que sabe? Para que uma pessoa vai entrar para colocar uma foto dessa? Né? Enfim. E aí, voltando aqui à apresentação. A gente tem que pensar, né? Mas e é uma dos grandes argumentos, um dos grandes argumentos aí que estão sendo usados hoje, justamente para defender esse gabinete de ódio. É liberdade de expressão, liberdade de expressão. Agora, tudo é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal, ok. Né? Agora, a Constituição também garante os crimes contra a honra. Né? Então, eu tenho calúnia, né, que é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu um crime. Então, para a ocorrência da calúnia, é essencial que haja atribuição falsa de um crime. Tá? Então, eu dizer que alguém roubou um dinheiro, sendo que essa pessoa não roubou. Eu estou caluniando alguém. Né? Então, calúnia, artigo 138, imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Eu vou passar aqui rápido, enfim, para dar tempo aqui. Difamação, né? É tirar a boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, atribuindo a alguém um fato específico negativo. Para ocorrer o crime de difamação, o fato atribuído não pode ser considerado crime. Né? Então, eu descredibilizar alguém, isso é um crime. Injúria, né, é atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua honra e moral. Né? Então, os xingamentos, eu xingar as pessoas. Né? Então, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses, né, de multa. Então, veja, eu defender esse tipo de discurso, esse tipo de como uma liberdade de expressão, eu estou cometendo crime. Eu tinha separado aqui, mas eu não vou passar, porque, enfim, vai ficar muito em cima da hora. O vídeo aquele idiota daquele Daniel Silveira, deputado federal que quebrou a placa da Marielle, a campanha dele foi em cima dessa imagem, daquele fortão, ficou preso quase o ano inteiro, por conta de um vídeo que ele fez falando de bater no Fachin, ministro do STF, falando, Fachin, quando você olha no chuveiro, você pelado, olha lá para baixo e fica pensando, será que você é homem? Né? Fala mais uma cacetada de besteira. Né?
E aí, não, mas isso é o meu direito de expressão. E ainda pior ainda, porque como ele era deputado, ele falava que ele tinha o foro privilegiado. Né? Veja, mas ele está cometendo um crime aqui. Né? Isso não é liberdade de expressão. A gente não pode confundir a liberdade de expressão com cometer crime, né? Com atacar a honra das pessoas, com criar todo um ambiente onde a democracia vai ser atacada, né? Onde as pessoas vão ser atacadas, onde a nossa profissão vai ser atacada. Né? E aí, enfim, só para a gente então terminar aqui, o banco está ligando. Eu quero terminar, então, enfim, voltar um pouco para a teoria, para terminar com pelo menos duas colocações aqui bem famosas, bem tradicionais, conhecidas do Foucault, que vai tratar justamente do discurso, né? E ele vai colocar que em toda a sociedade a produção de discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos, que tem a função de conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Ou seja, o discurso ele é algo que ele é controlado, ele é uma técnica. Eu controlo, eu organizo aquilo, por quê? Porque eu sei que o discurso tem um poder, eu sei que o discurso tem um perigo. Né? Agora, para que eu possa criar, então, todas essa estratégia, eu preciso criar o quê? Eu preciso criar discurso de verdade. E aí não a verdade, aquela verdade absoluta, assim, mas é uma verdade fabricada. Né? E aí, por exemplo, ele vai falar que as relações de força não podem dissociar-se, nem estabelecer-se, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro. Não há exercício de poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que funcionam nesse poder a partir e através dele. Somos submetidos pelo poder à produção da verdade. Só podemos exercer o poder mediante a produção da verdade. Ou seja, eu crio situações, eu crio fatos, né? Eu crio discursos de ódio, por quê? Porque a partir disso eu consigo distribuir de uma maneira muito eficaz pelas redes sociais, né? E aí, enfim, criando todo esse ambiente que a gente está vivendo. Tá? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, gente. Para dar tempo, enfim, se quiserem discutir e tal, eu acho que eu vou parar por aqui, então. Mas fique à vontade. Então, para perguntar, para comentar, para discutir. Eu tenho mais exemplos aqui para passar, se quiser eu mostro mais coisa, mas enfim. É isso. Espero que tenha feito sentido. Desculpa, às vezes eu fico meio exaltado, assim. Mas... Sem problema, professor. Então, pessoal, alguma pergunta? Enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas no chat, pensando, eu tenho um comentário, né, professora? Eu acho que é interessante a gente discutir isso esse ano, né? Porque ano que vem é um ano de polarização política de novo, né? Do caos que a gente viu em 2018. Mas eu sinto que talvez no próximo ano as coisas tendem a piorar um pouco mais, né? Principalmente o ataque aos jornalistas, né? Ataque à comunicação de modo geral, né? Porque eu vejo que já não é só mais o jornalista que tem sido atacado por conta principalmente da política, né? O comunicador que se posiciona politicamente também é atacado, também é alvo desses robôs. Então, eu acho que é algo para a gente ficar né, ligado. E isso é um baita tema de discussão, de TCC, de projetos, enfim, né? Porque essa coisa dos robôs, né, estarem... Não só os robôs, mas ter uma máquina por trás, né? Igual a Patrícia colocou no livro dela, que financia tudo isso, né? Financia esses discursos de ódio, financia essa cultura que se criou em cima de, tipo, vamos destruir uma pessoa porque ela é contra politicamente ao que eu acredito. Então, eu acho muito pertinente o que o professor falou e trouxe na conversa de hoje, porque ano que vem a gente vai ver de novo, né? E eu acho que mais forte do que a gente viu em 2018.
Uhum. É aquilo, assim, o ódio, ele é algo que existe, a gente pode... Então, veja, o Brasil é o país que mais mata transexuais, né? Isso é muito significativo, isso é motivado por ódio, né? Então, assim, a gente pode... Né, eu estou aqui falando de uma questão do ódio aos jornalistas a um discurso mais voltado para a política e tal, né? Mas, veja, qualquer um é passível a acontecer isso, né? Não só um jornalista ou um comunicador, qualquer pessoa que se manifestar de alguma maneira numa rede social é passível de sofrer esse tipo de agressão, né? Então a Raíssa coloca um comentário ali que tem um robô no Twitter que contabiliza quantos tweets de determinada hashtag foram feitos por robôs. Então isso já é um avanço, né, dessa questão, né? O problema é o seguinte, né, gente? Eu acho que as próprias redes sociais também, né, não fazem muita coisa, né? Se pegar, por exemplo, a bolha do Facebook, né? Veja, aquilo acaba circulando dentro de uma mesma bolha, né? Então você não tem chance de um contraditório. Ah, mas o Facebook está tentando. Veja, mas o algoritmo do Facebook é desse jeito. O Facebook funciona dessa forma, né? Então, a não ser que o Facebook se reconstrua completamente diferente, mas a atuação do Facebook é desse jeito, né? Então, Isso, professor, na campanha do Trump, eu já li também uma matéria sobre o Trump, na campanha dele, por exemplo, ele queria direcionar o voto dele para, sei lá, um pescador. Aparecia ele num lago, num barquinho, pescando, e aí aquilo era direcionado diretamente para aquela pessoa. Então o algoritmo também está presente nisso, né? Ele faz parte disso. uhum. O algoritmo do Facebook é isso, né? Pode falar, Raíssa. Bom dia, gente. Então, mas eu acho que é o dilema das redes que fala, né? A Cambridge Analytica, que, enfim, eles iam exatamente para as pessoas que... Eles não iam, por exemplo, vamos dar um exemplo, Haddad e Bolsonaro. Eles não iam nos eleitores do Haddad convencer a votar no Bolsonaro. Eles iam naquele meio termo que não sabia em quem votar, que não sabia. Então, assim, eles usam isso. Assim, eu não confio muito no Facebook. Eu falo empresa, né? Não como forma de informação, obviamente que eu não confio, mas como empresa, que agora é a Meta, inclusive, não há confiança, né? Então, mas falou das redes sociais, o Twitter, ele patrocina coisas contra fake news ou como é que é? As agências de checagem. Uhum. Twitter, ele patrocina essas agências. Então, assim, o Twitter é difícil porque é muita gente, muito robô, muita gente falando e chegando aquelas pessoas, porque, enfim, mas eu acho que em questão nas outras, comparando as outras redes sociais, eu acho que o Twitter é o que está mais avançado nesse combate. Segundo o Olavo de Carvalho, o Facebook é comunista, né? Pode falar, professor. Desculpa, é tipo o McDonald's que colocou o banheiro no sexo. É vermelho, o McDonald's é vermelho, é comunista. É vermelho, comunista. Eu só queria fazer um comentário, complementar o que a Raíssa falou e que está sendo tema de discussão. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande aí, porque até a Raíssa comentou sobre a agência de checagem e tal. É possível, é um questionamento, é possível que as agências de checagem consigam ter mais força do que 1 milhão de robôs espalhados que surgem anonimamente, infinitamente, se replicam? É impossível. Então, tem uma dificuldade muito grande na informação, na comunicação em si. Pois é, triste, porém é impossível. A questão que a gente tem que discutir meu ponto de vista, a luta puramente contra a criação de robôs, eu acho que ela é quase perdida.
É muito difícil. É muito difícil você lutar contra um algoritmo. Veja, vai no Google agora, escreve Lula. Ou vai no Google agora e escreve Bolsonaro. Você vai receber notícia do Bolsonaro com o resto do Lula também, ou seja, de quem for. Qualquer um, qualquer político. A mesma coisa funciona com produto. Escreve lá, tênis da Nike. Você vai receber propaganda da Nike o resto da tua vida. Né? Então, essa luta é uma luta muito difícil no que diz respeito à agência, a fonte da informação oficial contra a geração de robôs pelo sistema. Né? Eu penso o seguinte, o único caminho viável é não lutar contra o robô, é conscientizar a pessoa que recebe a informação do robô. É o único caminho possível. E aí tem vários estudos, só que eu acho que ainda não estão prontos ainda sobre media literacy, que é no sentido de ensinar as pessoas a receber informação. Até tenta, mas é uma tenta com sem muita vontade, colocar aquela notinha embaixo de cada vídeo que fala sobre Covid, uma notinha bem pequenininha ali que ninguém dá atenção. Verifique nas fontes oficiais. Por isso que eu acho que, no meu ponto de vista, a luta não é contra o robô, mas sim contra o vácuo, como é que eu vou explicar? O vácuo de entendimento das pessoas em geral, fora da nossa bolha, entre aspas, de comunicação que estuda isso, né? Para dizer assim, para ensinar a tia, a vovó, de que aquele que o netinho, aquela frase pronta, assim, bandido tem que morrer, não sei o quê, aquela frase pronta a gente tem que ver mais ou menos, não tem que contextualizar, não é só a frase pronta e acabou, sabe? Então, a luta, e aí é o fim que não é fácil, aí é acho que o ponto fraco da cultura do ódio é conscientizar as pessoas de que aquilo ali é feito com um objetivo. E acho que para todos, né, vários alunos, várias turmas minhas, eu recomendei que visse aquela série, aquele filme O Dilema das Redes, no Netflix. Quem não viu, quem está na sala e não viu, assista já. Tem que... pega o final de semana, sábado, domingo ali, no domingão, vai assistir Hulk lá no domingão, que agora não é mais fácil. Assiste O Dilema das Redes. É bem claro. Claro, é um documentário, é uma leitura da realidade, não é a verdade única, isso é óbvio, mas dá um bom esclarecimento e, no meu ponto de vista, deixa claro que a luta não é contra o robô. Gente, essa luta é perdida. Não adianta... o Ministério Público vai investigar a criação de robô. Tudo bem, cria hoje aqui, descria amanhã, cria em outro país, descria em outro país. Essa luta é perdida. Não tem como. Né? A única forma que a gente tem é usar a nossa habilidade enquanto comunicadores para formar pessoas que entendam a linguagem da comunicação. A comunicação correta e a comunicação errada, vamos dizer assim, né? Então, essa é a minha leitura sobre esse tema. Aproveito para parabenizar o professor Lucas pela palestra, pela coragem, inclusive, de trazer esses relatos pessoais e que, com certeza, vão fazer os nossos futuros jornalistas e publicitários, que tem um ou outro aí, a olhar isso, a ver que isso é presente e faz parte da profissão de comunicação. Acho que isso que o Maicon falou, isso só colabora a necessidade de se ter uma formação dentro da comunicação, tanto do jornalismo quanto da publicidade também, né? Porque a gente, enfim, né? Isso aqui não é um curso técnico, né? Porque a gente tem responsabilidade, a gente tem que ter ética para trabalhar, né? E essa questão eu também acho, assim, eu acho que é difícil a gente, né? É uma realidade hoje, né? Os robôs, a criação dos robôs. E veja, você tem formas e formas de robôs, né? Os robôs, a inteligência artificial, ela vem aí para somar, né? Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu até brinco, assim, que se o dia que tiver que vender meu corpo para o Google, para ele instalar um monte de coisa, assim, cara, eu vendo meu corpo, assim, pode instalar tudo quanto é equipamento em mim, assim, que eu não ligo, não, né?
Só que, assim, realmente, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade para passar para as outras pessoas, né, esse tipo de cuidado, esse tipo de informação, né? Educação para comunicação mesmo. Né? Eu ensinar como as pessoas podem se proteger desse tipo de coisa. Né? Ana Laura, você levantou a mão? Não, eu só ia falar na hora que vocês estavam falando da questão do Facebook, né, que é bem complicado a questão deles, que eles trabalham com as agências de checagem, eles têm programas com as agências de checagem para checar essa informação, mas quando você analisa da onde saiu as fake news que as agências checam, a maioria vem do Facebook, né? Então fica esse impasse entre eles tentam trabalhar a favor das agências, mas ao mesmo tempo eles colaboram com a propagação dessa fake news. Raíssa? Eu acho que além disso também é a venda de dados, né, que mostra o dilema das redes, como eu tinha dito. Então, assim, eles podem não participar efetivamente da criação de toda essa desinformação, mas eles participam na distribuição da desinformação para as pessoas que eles acham pertinente para receber aquilo. Então, assim, Dilema das Redes a gente assistiu, foi triste. E eu lembro que eu e a Ana, a gente assistiu, e depois a gente falou com o Sérgio, e aí o Sérgio trouxe para a aula, e ele perguntava, tipo, gente, mas o que vocês acham que vocês têm que fazer? Eu não sei. Eu falei, eu sou bem pessimista nessa questão, assim, de falar, como a gente fala, como a gente vai combater isso, e eu acho que é triste, mas eu vejo aqui em casa, eu estou em São Paulo, estou na casa dos meus pais, e eu vejo aqui em casa, a pessoa que está convencida do Bolsonaro para sair dessa bolha, o meu pai, ele não assiste mais jornal, e eu fui criada assistindo jornal, não assiste mais jornal, o que ele assiste são aqueles jornais do YouTube, que são feitos por pessoas que não têm formação em comunicação, que não analisam o jornalismo e até a informação criticamente, não faz a apuração, que é o que a gente aprende no curso. Então, assim, é triste. Então, ele está convencido daquilo e ninguém tira. Então, tentar convencer, tentar fazer menos pessoas serem convencidas, né? Porque, como o Lucas disse, a gente entra na nossa bolha informacional que a internet nos proporciona, tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no YouTube, principalmente, e para sair dela é muito complicado. Então, assim, é triste, mas eu olho e falo, não sei a solução. Não sei, é só... como disse a Evelyn um pouco de manhã, tô deixando a vida me levar, e é isso, tentando fazer a minha parte aqui e ali, e trabalhar igual o Facebook trabalhou na realidade, a Cambridge Analytica trabalhou no Facebook nas eleições de 2016 e 2018. Pegar esse meio das pessoas não convencidas e tentar trabalhar nelas. Veja como a gente tem que pensar tudo isso como estratégia, né? O Steve Bannon se entregou agora, né, mês passado, a FBI e tal, porque eles estão investigando a invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio, ela começou a ser orquestrada muito antes da invasão, né? Durante toda a campanha, começou a ser criado um discurso de golpe, de não sei o quê. A hora que chegou no dia da eleição, que o Trump estava perdendo, aquilo tudo que já tinha sido criado se reverteu na invasão do Capitólio. Vamos pensar, gente, claro, que, como eu falei, eu sou pessimista por natureza, assim, a minha natureza é ser pessimista. Vamos pensar se daqui a um ano, Deus quiser, o coisa sair, o coisa perder a eleição, para qualquer um que seja, tá, gente? Para qualquer um que seja. Não vou defender um A, ou B, ou C aqui, tenho minhas preferências, claro, mas não vou defender A, ou B, ou C. Só defendo que ele saia. Se não está sendo criado já todo um discurso de golpe,
né? Então, assim, esse tipo de discurso não é à toa, né? Ele é estratégico. Ele é estratégico. Ele tem uma finalidade. Alguém vai se dar bem com esse tipo de coisa. Ele já começa, né, professor, falando sobre a questão das urnas, né? Então, esse discurso já começou, né? Ele já começou. Ele já começou. Cara, e falam, né, os bolsominions, pelo menos a minha família, porque urna eletrônica. Aí, e foi o mesmo discurso que o Trump usou nos Estados Unidos, só que lá em papel. Eu falo, vocês não entendem, sabe? Tipo, não tem. E aí assim, é ridículo, porque a gente olha o Bolsonaro e ele é uma porta, né? E aí a gente olha ele e fala, sem estratégia nenhuma. Gente, não. Veja só. Ele fez o que ele tinha que fazer, inclusive ele ganhou, e ele tá desde 2018 naquele discurso. Ai, um cachorro. Desculpa. Atenção, né? Naquele discurso, coitadinho das portas. Mas naquele discurso e aí a gente que olha para ele de fora fala, nossa, meu Deus, assim, uma porta, assim, um pão, não faz nada. E aí, só que não, ele sabe, a assessoria dele, a família dele, os milicianos que ele trabalha, todos eles sabem o que fazer. Mas qual o discurso? Veja como esse ataque a jornalista ele é estratégico. Porque é o seguinte, você começa a questionar a urna eletrônica. Quem que vai desmentir? É a imprensa. É a imprensa que vai falar que não, que a urna eletrônica é segura. Só que se você tem uma campanha que vai atacar a imprensa, que vai descredibilizar a imprensa, a hora que essa imprensa vier para rebater aquele argumento de que a urna eletrônica é fraudada, aquela pessoa já não vai mais acreditar. Por quê? Porque a imprensa já foi descredibilizada, né? Então, é uma estratégia. Isso tudo é uma questão de saber usar, né? Exatamente. Você migra para a internet, né? Então, assim, você ataca o jornalismo tradicional, né? As pessoas migram para a internet e aí na internet eles deitam e rolam. Pode falar, Gabriela. Eu queria falar do que a Raíssa falou, né, dele não fazer nada. Eu acho que ele não fazer nada já é uma grande estratégia, porque aí outros fizeram muito e olha onde o Brasil chegou, olha onde a gente estava, entendeu? Então, ele não fazer nada e ser essa pessoa que, ai, meu Deus, ele não é ladrão, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não consegue fazer isso porque o povo não deixa, porque tal partido não deixa, já é uma estratégia muito grande que ele usa para ser bonzinho. Então, ele não faz nada, porque as pessoas não deixam ele fazer nada. Então, isso é uma estratégia, tipo assim, excepcional, desde o começo. Ele sempre usou isso, né? É o Carluxo. Gente, ele estrategista comendo, dele é o Carluxo. A live dele, às vezes, é ele comendo chocolate. Ai, não aguento com aquele cachorro. A live dele é ele comendo chocolate, e sabe? Então, assim, eu concordo com o Gabriel, assim, dessa questão de... Enfim, ele migra essas pessoas, como eu falei, ele migra as pessoas da mídia tradicional e ninguém mais acredita na mídia tradicional. E aí, por exemplo, ele não participar de debate, gente. Porque aconteceu o que aconteceu, aí ele saiu e falou, eu não participo de debate da Globo. Pronto. E aí eu não participo. Isso aí é uma grande estratégia dele. Tipo, viu? Ele não precisa da Globo. Aí ele se aliou à Record, né? E aí a Record tem aquela questão mais evangélica também. Aí já pega essa porção evangélica. Que aí que tava ódio ao Lula, ódio ao PT. E aí essa massa conservadora, ele pega assim, e aí você vê um cara que, por exemplo, ele faz várias coisas que a igreja não, né? Inclusive falar um monte de palavrão, beber pra caramba, mas assim, ele conseguiu pegar essas pessoas, se envolver com miliciano também, mas enfim, ele pega essas pessoas e convence essas pessoas, e enfim. Professor Sérgio? A Raíssa falou da igreja. A igreja é a instituição mais corrupta da história, né, gente? Se a gente pegar a evolução da história, a igreja é uma coisa que, enfim, né? Não estou falando aqui do credo de cada um, estou falando da instituição igreja, tá, pessoal? Diferentemente do qual seja.
Mas, enfim, o que eu queria falar não era sobre isso. Mas acho que talvez seja na hora de nós mesmos, enquanto estudantes e profissionais da comunicação, começar a pensar nessas estratégias para 2022, no sentido da educação. Porque, por mais que estejamos em um momento onde a imprensa está caindo em descrédito, tá na hora, no final de 2021, está na hora da gente começar a pautar essas situações. Então, falar novamente sobre os bots que povoaram em 2018, eles vão voltar, eu não tenho dúvida de que eles vão voltar, eles vão efetivar a mensagem deles, eu também não tenho dúvida disso, e é muito possível que o Bolsonaro ganhe de novo em função dessas estratégias, porque elas já se mostraram pertinentes. O Trump ficou muito pouco atrás do Biden, mesmo o Trump fazendo todas as baboseiras que ele fez. Né? Lógico, também teve alguma questão econômica que lá ele foi muito melhor do que o Bolsonaro é aqui, né? Mas enfim, acho que talvez seja o momento de nós, sejam vocês estagiários que estão aí, sei lá, Rede Sul de Notícias, jornal como que é? Correio de Cidadão, alguma coisa assim, começar a trazer esse tipo de debate, né? Como os bots estão sumidos, no período de eleição, quem sabe eles vão voltar, etc. Né? Lógico, a partir das abordagens do jornalismo profissional, e aí vocês entendem muito mais do que eu, porque eu sou publicitário de formação, mas entender como a sociedade está se movimentando, porque esses dispositivos vão ser acionados. A gente vai ver novamente empresário bancando, porque os empresários compraram o discurso do Bolsonaro e vão comprar novamente. A gente vai ver novamente as igrejas, sobretudo aquelas evangélicas que são ligadas àquelas grandes lideranças, né, nacionais. Vamos pegar o exemplo aqui de Silas Malafaia. Eu tenho parentes que chamam Silas Malafaia de profeta. Né? Então, a gente tem que entender como que essas pessoas pensam. Né? Então, de algum modo, eu tenho que evocar, no mínimo, essa situação do questionamento, do porquê não é interessante eu acreditar naquilo que vem no WhatsApp, ainda que isso venha reforçar aquilo que eu acredite, porque vai chegar um momento que talvez seja vergonhoso eu me manifestar enquanto, mas eu recebi no WhatsApp, qualquer coisa assim, e de certo modo isso vai influenciar naqueles que estão ali em cima do muro, qualquer coisa do tipo, mas ainda tem esperança na estratégia Moro. O que é a estratégia Moro? Derrubar os dois juntos, né? Tira uma parcela de votos de um e segura os dois. Enfim, quem sabe a gente tem um segundo turno aí com outras lideranças. Esperança é a última que morre, né, meu povo? Falou que eu tenho parente que chama os Malafaia de profeta, eu tenho parente que é terraplanista. Sério. Eu ganhei dos dois, eu tenho parentes que falam os dois. Quem não conhece, né? Pelo menos um. E alguns antivacina. Isso a gente já nem... É que daí vem o pacote, né? Aí é o pacote completo. Pacote premium. Negacionismo premium. Então, professor, quero agradecer a contribuição pela palestra, quero agradecer a todos que participaram, né? E reforçar a programação da pré-semana acadêmica. Quem não colocou o nome ali no chat, por favor, colocar. Hoje à tarde tem oficinas, à noite tem o encerramento e a exibição de um documentário. Acompanhe as redes sociais do Centro Acadêmico, no Instagram, no Facebook e tudo mais aí. Os links, tanto da oficina quanto do encerramento à noite, está no e-mail, né? E, professor, a palavra é sua novamente. Não, eu quero agradecer, gente, o convite aqui para falar, né? Enfim, como eu falei, isso para mim é um tema bastante caro, assim, e acho que assim, o que fica é o seguinte: a gente não pode aceitar isso, assim, né? Não é o mundo que eu quero deixar para minha filha, sabe? Não é o mundo que eu quero viver, assim. Eu acho que é impossível alguém querer viver num mundo desse, assim. Não quero, cara, assim, sinceramente eu não quero, assim. A gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Eu acho que o nosso papel enquanto comunicador é justamente esse, assim, é não deixar as coisas acontecerem, né? Porque se não houver vigilância, gente, se a gente não tiver de olho, acabou. Eles vão fazer o que eles quiserem, né? Então, enfim. Mas é isso, gente. Obrigado, viu, pelo convite, pela participação. Enfim, espero que tenha feito sentido. Às vezes eu começo a falar e na minha cabeça faz sentido, né? Vozes da minha cabeça.
E as pessoas, mas enfim, valeu.